O Palmeiras tem um jogo decisivo nesse domingo, enfrentando o vice-líder Flamengo no Allianz Parque. Com 4 pontos de vantagem, o Verdão pode não só somar 3 pontos importantes, como também tirar pontos de um rival direto pelo título. Por isso, o Análise Verdão traz pra você o segredo para o Palmeiras vencer o Flamengo nesse domingo. Mas antes disso, aquele recadinho da KTO, nossa parceira oficial aqui no canal. Lá na KTO você tem as melhores odds e aposta sempre com segurança. Se você tá confiante na vitória do Palmeiras nesse duelo, você pode ir lá na KTO, conferir as odds e fazer aquela fezinha. E aqui no Análise Verdão a aposta é sempre embasada. Palmeiras e Flamengo se enfrentaram 15 vezes desde a inauguração do Allianz Parque. Em apenas 3 dessas vezes o jogo terminou com mais de 2,5 gols. Além disso, o Palmeiras como mandante tem 9 dos 14 jogos que fez sem sofrer gol. Mas lembre-se sempre, aposte com responsabilidade. Aposta não é dinheiro fácil, não é investimento, é entretenimento pura e simplesmente. Bom, o Flamengo é um time que terminou 2024 em alta. Com o Felipe Luiz de técnico, o time foi campeão da Copa do Brasil, meio que salvando a temporada. Em 2025, o time foi campeão carioca e teve um bom começo no Campeonato Brasileiro, mas na Libertadores, por exemplo, oscilou bastante e ainda não tem a classificação garantida para o mata-mata. Mas você sabe muito bem a força desse time do Flamengo, que tem uma base vencedora aí já há uns bons anos, e apesar do envelhecimento natural de algumas das peças, ainda tem muita qualidade. Imaginando um possível Flamengo para esse jogo de domingo, nós temos o Rossi no gol, Varela na direita, já que o Wesley tá suspenso, a dupla de zaga com Léo Ortiz e Léo Pereira, e na esquerda o Alexandro tem jogado geralmente, mas o Ayrton Lucas também pode aparecer por ali. No meio, o Gerson volta de suspensão e deve ser titular, muito provavelmente ao lado do Everton Araújo, jogador da base do Flamengo, uma vez que o De La Cruz e o Pulgar não devem jogar. Mais à frente, Luiz Araújo pela direita, o De Arrascaeta como esse camisa 10, pela esquerda, Bruno Henrique e Everton Cebolinha são as principais opções, e no ataque, o camisa 9 indiscutivelmente é o Pedro. Com o Felipe Luiz, o time do Flamengo tem tido alguns padrões ofensivos interessantes, inclusive sendo o melhor ataque do Campeonato Brasileiro até agora. O Flamengo estrutura sua saída de bola num 2+2 ou num 2+4, dependendo do contexto e também do adversário. Nessa construção, os laterais ficam alinhados aos volantes. Com isso, o time fica com uma base mais ampla e segura para começar o jogo desde a defesa. Até porque nessa saída o time conta com jogadores de qualidade na construção, desde os zagueiros, passando pelos volantes e até com os laterais, que têm essa característica de construir, como é o caso do Alexandro, por exemplo. Em alguns momentos, o Flamengo consegue manipular a pressão do adversário com passes verticais buscando os jogadores de meio campo ou até o próprio centroavante lá na frente. Como nesse lance aqui, em que o De La Cruz acha o passe no Bruno Henrique e o Flamengo se encontra em igualdade numérica com a defesa do Botafogo. Quando essa jogada funciona, eles conseguem criar alternativas de tabelas, atraindo a marcação do adversário para esse jogador que recebe a bola, e aí liberando os zagueiros, volantes e também os laterais. Os laterais do Flamengo que inclusive são importantíssimos na criação do time. Na direita, o Wesley é muitas vezes acionado na profundidade, fazendo ultrapassagens por ali e abrindo o campo, sendo uma arma perigosíssima do time. E quando joga o Varela, ele faz praticamente a mesma função. Já pela esquerda, o Alexandro é um jogador que ultrapassa menos, prefere se associar ali com o ponto ou até com o meia que vem de trás. Mas quando ultrapassa, ele também leva bastante perigo ao gol adversário. No geral, o Flamengo prefere atacar pelos lados, buscando situações de superioridade numérica, tabelas mais curtas e as ultrapassagens desses jogadores de lado. Através desses cruzamentos, o Flamengo consegue gerar muitos lances de perigo, com o Pedro fixando a defesa adversária na área e os jogadores de meio campo infiltrando muito bem, fazendo uma boa leitura do espaço para chegar para finalizar. Olha nesse lance aqui como o Gerson participa do começo da construção, a jogada se desenvolve pelo lado esquerdo e no final das contas, quem entra na área para cabecear é o próprio Gerson. Só que não é só pelos lados não que esse time do Flamengo consegue criar bem, viu? Até pela qualidade técnica dos seus jogadores. O Gerson e o Arrascaeta, por exemplo, são dois jogadores que trabalham muito bem construindo por dentro, se associando com esse jogador de ataque que joga de costas pro gol. Como dá pra ver aqui nesse gol do Arrascaeta, com assistência do Pedro, que faz o pivô certinho e entrega pro uruguaio carregar a bola e finalizar. O Gerson também é um dos principais jogadores nesse tipo de tabela curta por dentro, usando o centroavante e os jogadores do meio campo. Por isso, vale a pena ter bastante cuidado ali nessa entrelinha e não deixar espaço para esses jogadores de qualidade combinarem entre si. Assim, o time consegue criar boas chances nessa combinação entre os jogadores de meio e o Pedro. E além disso, vale o Palmeiras ter bastante cuidado com a transição ofensiva do Flamengo, os contra-ataques. Principalmente pelos lados do campo, quando os jogadores do Flamengo recebem nessa condição de 1 contra 1, eles geralmente conseguem criar boas jogadas e agredir a defesa adversária. Geralmente o ponta esquerda é quem é mais acionado nesse tipo de jogada, recebendo em vantagem para driblar ou até tentar a finalização. Nesse cenário, o lateral por aquele lado serve para gerar uma sobrecarga no marcador por fora, com o ponta trazendo a bola para dentro.
Nesse lance aqui, no primeiro gol contra o Corinthians, dá pra ver exatamente como funciona essa dinâmica do Flamengo ali por aquele lado. O Everton Cebolinha recebe a bola no 1 contra 1, enquanto ele traz pra dentro, buscando a finalização, o Ayrton Lucas faz a ultrapassagem por fora, gerando dúvida na marcação. Agora, por mais que o time do Flamengo funcione muito bem atacando pelos lados, é preciso ter muito cuidado também no jogo por dentro. Quando tem espaço por dentro, o time deles avança muito bem pelo setor e consegue criar boas oportunidades de gol. Outro ponto que vale o Palmeiras ter muito cuidado contra esse time do Flamengo são as bolas paradas ofensivas. Ao longo da temporada, a equipe carioca tem conseguido ser efetiva nesse tipo de lance, principalmente nos escanteios e nas faltas laterais, marcando alguns gols importantes. Geralmente, o time tem movimentações bem coordenadas para abrir os espaços na marcação adversária, somado com a chegada de jogadores vindo de trás para finalizar. Bom, e agora que a gente já sabe as principais armas ofensivas do Flamengo, vamos ver como eles se organizam defensivamente e como o Palmeiras pode explorar um pouco dos defeitos que eles têm. Sem a bola, esse time do Flamengo varia entre um 4-4-2 e um 4-3-3. No 4-4-2, geralmente o time joga em um bloco médio, enquanto no 4-3-3 sobe um pouco mais esse bloco para pressionar o adversário. A equipe de Felipe Luiz utiliza mais uma marcação por encaixes individuais, assim como o Palmeiras, priorizando a pressão no jogador que tem a bola. Em 2025, o Flamengo tem tido bons números defensivamente, sendo a melhor defesa do Campeonato Brasileiro ao lado do Palmeiras e no ano inteiro tendo uma média de menos de meio gol por jogo sofrido. No entanto, isso não significa que não existam algumas fragilidades ali que o Palmeiras possa explorar. Uma delas, por exemplo, são os espaços deixados para as viradas de jogo do adversário. A defesa do Flamengo tem muita dificuldade de reagir rapidamente a essas inversões de lado de jogada. Principalmente os jogadores da segunda linha de marcação, como os pontas e meias, muitas vezes falham nessa recomposição defensiva e deixam as laterais expostas. Outro ponto de atenção dessa equipe do Flamengo é a zona do funil. Eles têm muita dificuldade de proteger o meio da defesa, aquela zona perigosa entre a entrada da área e a própria área. Os volantes do time muitas vezes entram dentro da área para tentar ajudar os zagueiros ali na cobertura e acabam deixando um espaço muito grande, que pode ser explorado. Em muitas ocasiões, o Flamengo tomou gol nesse tipo de jogada, com o adversário tendo muito espaço ali na entrada da área para chegar tranquilamente e finalizar. E o terceiro ponto que o Palmeiras pode aproveitar muito nesse time do Flamengo são as transições defensivas. O Flamengo é uma equipe que gosta de pressionar o adversário logo depois de perder a bola, e em diversos momentos faz isso muito bem. Porém, quando esse perde e pressiona não funciona, o time fica todo desorganizado e tem muita dificuldade de segurar os contra-ataques do adversário. Com isso, a linha de defesa é obrigada a correr para trás e deixar o atacante adversário com espaço e tempo para tomar a melhor decisão possível. Nesse lance contra o Inter, por exemplo, o time perde a bola no campo de ataque e demora para pressionar, só com um jogador tentando evitar o contra-ataque rápido e os outros parados no campo de ataque. Com isso, o Inter consegue dar sequência na jogada e no final dela ainda aproveitar para explorar outro problema que o Flamengo tem, que são as inversões de lado. Em resumo, o time do Flamengo é bem forte, com armas não só individuais, mas também coletivas muito afiadas. Ao mesmo tempo, é um time ainda em construção, que tem algumas vulnerabilidades que o Palmeiras pode e deve aproveitar. Além disso, eles ainda são um time que oscila bastante também, e não à toa teve muita dificuldade na fase de grupos da Libertadores e no Brasileirão ainda não venceu nenhum clássico e perdeu o único confronto contra times do G4 até agora. Então, com o Palmeiras jogando em casa contra um bom, mas inconstante Flamengo, a tarefa não vai ser fácil, mas dá pra vencer e abrir uma boa vantagem na liderança do campeonato. E se não vencer também não é o fim do mundo, né? Porque a gente tá falando da 10ª rodada de um campeonato de 38, então tem muita coisa pra rolar ainda. E você, o que achou dessa análise? Acha que dá pra ganhar do Flamengo no domingo? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. E meus amigos, o Mundial de Clubes está chegando aí e a programação especial do Análise Verdão não para. Então eu convido você a clicar na tela para conferir a análise do Al Ahly, mais um dos adversários do Palmeiras no Mundial de Clubes.